Olá, hoje eu estou estudando Biofísica e Fisiologia, especificamente a matéria de pH e tampões. Então, a princípio, vamos entender o que é o pH. O pH é o potencial hidrogeniônico. Ele está relacionado com a quantidade de espécies H+, que vai existir em uma dada solução. Por exemplo, se formos estudar a água pura, pelo nosso conhecimento sobre essa substância, nós vamos ter H2O, que vai estar em equilíbrio com espécies H+, que vão estar combinadas com H2O na forma do íon hidrônio H3O+, e vamos ter espécies OH-. Se aplicarmos então o equilíbrio de dissociação da água, nós temos a fórmula que o K equivalente é igual à concentração de H+ vezes a concentração de OH- dividido pela concentração de H2O. Resolvendo essa fórmula, nós pegamos 1 kg de água, nós sabemos que cada mol de água tem 18 gramas, então a gente conclui que em 1 kg nós vamos ter 55 mols aproximadamente de água. O K equivalente para a água, ele é 1,8 vezes 10 elevado a menos 16. E aí agora vamos calcular a concentração das espécies H+ e das espécies OH-. Colocando na fórmula da equação de equilíbrio, a gente tem que 1,8 vezes 10 elevado a menos 16 é igual à concentração da espécie H+, vezes a concentração do OH- dividido por 55,5 mol. Concentração de H+ vezes a concentração de OH- é igual a 10 elevado a menos 14 mol ao quadrado. A concentração do H+, ela é igual à do OH-. Por quê? Porque quando uma molécula de H2O ela sofre dissociação, ela vai gerar quantidades iguais dessas duas espécies. Então, a concentração de H+ vai ser igual à concentração de OH-, que é igual a 10 elevado a menos 7 mol. O pH, a fórmula de cálculo do pH é que ele vai ser igual a menos o logaritmo de H+. Da mesma forma, o pOH vai ser igual a menos o logaritmo de concentração de OH-. Com isso, pH é igual a menos log de 10 elevado a 7. O menos 7 do exponencial ele vai passar multiplicando vezes o log de 10. Log de 10 vai ser igual a 1. Menos 7 em associação com menos 1 da fórmula fica mais 7. Então, o pH para água pura vai ser igual a 7. O que podemos perceber é que a soma de pH com o pOH ele tem que dar 14. Então, se em certa solução a concentração de H+ ela é muito alta, a gente percebe que a concentração de OH- desce. Por exemplo, se o pH for muito baixo, por exemplo 2, então o pOH dessa solução vai ter que ser o complementar para formar 14, então seria 12. A adição de ácidos e bases em uma certa solução ou na água vai causar uma modificação no pH. E aí a solução pode se tornar ácida ou alcalina. Entender o pH ele é importante porque no corpo, alterações do pH dos fluidos, ele vai causar mudanças importantes no funcionamento da fisiologia. Por exemplo, alterações de pH é capaz de modificar as estruturas de proteína. Ele vai afetar também o desempenho das enzimas, uma vez que as enzimas elas possuem uma faixa de pH que ela tem um funcionamento ótimo. E aí, quando essas enzimas elas estão fora dessa faixa de funcionamento
de funcionamento ótimo, elas vão sofrer uma queda no seu desempenho, e isso tudo vai influenciar os processos de absorção e excreção. Eles também são dependentes do grau de ionização de certos compostos. Por exemplo, a forma ionizada ela pode ser preferencialmente absorvida. Da mesma forma, a gente pode fazer esse raciocínio para a forma não ionizada, que ela pode ser espécie preferencialmente absorvida ou excretada. E lembrando que em casos de pH maior do que 8, a gente já começa a ter degradação de RNA, ou seja, não há o processo de tradução que vai gerar as proteínas. E aí a gente pode pensar, por exemplo, o caso de um medicamento que é um ácido fraco. Esse medicamento, ao chegar no estômago, ele vai ter grande concentração de H+, no suco gástrico, que é bastante ácido. Então, a gente tem o favorecimento da forma não dissociada, o equilíbrio vai estar deslocado para a forma não ionizada. Essa forma não ionizada, ela é preferencialmente absorvida por membranas, porque as membranas elas têm uma certa polaridade, então ela vai absorver preferencialmente formas não ionizadas. E com isso vai haver absorção no estômago desse medicamento, que é um ácido fraco. Ou seja, vai haver absorção do medicamento porque as membranas elas vão ter absorção preferencial de espécies não ionizadas. Por outro lado, se a gente estivesse pensando no medicamento do tipo base fraca, ele ao chegar no estômago, onde existe uma concentração alta de íons H+, haveria favorecimento da forma ionizada e com isso ele não seria absorvido pelas membranas das células do estômago, porque a forma ionizada é a forma que não há preferência no processo de absorção. Por outro lado, ao chegar no intestino, onde a concentração da espécie H+ é mais baixa, o equilíbrio seria deslocado no sentido de formar a espécie não ionizada. E aí, nesse local, haveria a absorção do fármaco pelas membranas das células aí do intestino. Esse é um exemplo de como o pH ele pode afetar os processos de absorção. Então, controlar a concentração de H+ é essencial para o corpo, porque a ativação de enzimas, absorção e excreção vão ser dependentes dessa característica. Aí, a título de informação, para a gente poder fazer uma comparação, esses fluidos e os respectivos valores de pH para cada um deles. O suco gástrico, o pH aproximadamente é de 2, então vai haver alta concentração da espécie H+ no suco gástrico. O suco pancreático, por outro lado, o valor de pH é igual a 8, então a concentração de íons H+ será muito inferior à do suco gástrico. O plasma sanguíneo, o pH de 7,4. Uma vez que nós entendemos que a variação do pH vai gerar todas essas alterações na absorção, excreção e também no funcionamento de enzimas, nas proteínas em geral, então tem que haver uma forma de haver um controle do pH. E aí a gente vai agora entender a questão dos tampões. O que é um tampão? Uma solução tampão é uma mistura que ela consegue regular o pH dentro de uma certa faixa. Significa que quando existir muitos prótons disponíveis na solução, vai haver um recolhimento desses prótons e, por outro lado, quando eles estiverem em falta,
ela vai promover o fornecimento dos prótons. Então, a solução tampão, ela funciona ora como aceptora de prótons, ora como doadora de prótons. E os prótons, aí, nesse caso, vai ser a espécie H+. Como que se faz uma solução tampão? Ela é formada por um ácido fraco, doador de prótons, e a sua base conjugada forte. A base conjugada forte, ela vai ter grande afinidade pelo próton. Então, toda vez que houver disponibilidade de prótons, ela vai ser aceptora da espécie H+ do próton. Por exemplo, vamos observar o tampão de ácido acético e acetato de sódio. O acetato vai ser o aceptor de prótons. E no momento da ionização parcial do ácido acético, ele doa prótons para a mistura, que seria no caso de quando estiver com falta de prótons, o ácido acético vai liberar o seu H+ para a solução. Por outro lado, quando houver muito H+ na solução, o acetato vai receber esse H+, e aí vai favorecer a esse equilíbrio, essa manutenção do pH dentro de certa faixa. Como a gente pode perceber, o tampão ele não vai impedir a mudança de pH, ele só vai tornar essa mudança mais suave, ele vai atenuar esses processos de mudança de pH. No caso dos mamíferos, nós temos 2 tampões muito importantes. Um é o bicarbonato mais ácido carbônico e o outro é o fosfato 2 e fosfato 1. Para calcular o pH de um sistema tampão, para a gente saber qual que é a relação de aceptor e doador de prótons quando a gente está numa situação de preparo da solução tampão, nós podemos usar a equação de Henderson-Hasselbalch. Essa equação fala que o pH vai ser igual ao pK mais o logaritmo de aceptor de prótons por doador de prótons. Aí, observando essa equação, quando a concentração da espécie aceptora for igual à concentração da espécie doadora, o log vai ser de 1. Esse resultado nos leva a 0, porque log de 1 é igual a 0. Ou seja, o pH vai ser igual ao pK da solução. Então, pK é o valor de pH para uma solução que vamos ter 50% do ácido dissociado e 50% na forma não dissociada, 50% na forma dissociada. Nessa situação, a gente vai ter a máxima capacidade de tamponamento. Por quê? Porque essa solução ela vai ser eficiente tanto para a adição de ácido, no sentido de estar diminuindo o pH, ou na adição de base, ela vai ter a capacidade igual para essas duas espécies diferentes. O tamponamento ele é eficiente na faixa aí de pH de pK mais ou menos 1, ou seja, uma unidade acima do pK, uma unidade abaixo do pK. Essa é uma curva de titulação e aí nós vamos identificar o pK é essa concentração onde a gente vai ter a mesma quantidade de CH3COOH e de CH3COO-. Então, a gente tem metade das espécies na forma dissociada e a metade na forma não ionizada. Nesse ponto que a gente diz que a solução ela tem a capacidade de tamponamento máxima. Por quê? Porque se eu continuar adicionando espécies OH-, o meu tampão vai conseguir atenuar a variação de pH. Por outro lado,
Se eu parar de adicionar espécie OH- e adicionar alguma espécie de caráter ácido, a minha solução tampão igualmente vai conseguir fazer a atenuação. Então, dentro dessa faixa de pK, que está aqui perto do 5, então eu tenho mais um até 6, por exemplo, até pH 6, ou então menos um até pH 4. Essa faixa, a minha solução, ela vai ser eficiente para fazer o tamponamento. Essas foram as referências que eu usei para poder fazer esse estudo. Até mais.